Como obter o mod Iron Spell Books? Beleza, para esse mod, vamos direto para o CurseForge, ok? Vamos em Arquivos, Mod Loaders, Forge, todas as versões e escolhemos a 1.20.1. Aí clicamos nos 3 botões de download. Dá para escolher o software e a versão que a gente quiser. Atenção, se for Forge, pelo menos comigo, precisei da versão mais recente, tá? Na 1.20.1 que estou usando, precisei da 47.4.0. A 47.4, 47.3.0 não rolou. Agora em relações, vemos que precisa do Curious API, GrecoLib e Player Animator. Ah, importante, quando iniciei, pediu o mod Kaelos também, beleza? É a Kaelos API. De novo, arquivos, Forge, todas as versões, 1.20.1 e pronto. E assim já temos o mod instalado sem problemas. Espero que tenham curtido. Bem, quais são os livros do mod Iron Spell Books e para que servem? Basicamente, dentro deste mod, temos 12 livros que gastam mana, a energia mágica que nos permite lançar feitiço, certo? Ali estamos vendo, por exemplo, o mana. Os livros têm 8 slots ou mais para cada feitiço, podendo ter até 8 feitiços de uma vez. Como podem ver, estou com ele equipado, ok? No meu inventário. Para usar ou juntar um pergaminho com um livro, é preciso uma mesa de inscrição, beleza? Clicamos com o botão direito, colocamos o livro e o pergaminho e pronto. Cada livro terá uma vantagem ou desvantagem, certo? Como vem, ao passar o cursor, já nos mostra. Mais 100 de mana máximo, 6 espaços para feitiços, 10 espaços e por aí vai. E é isso, basicamente o que fazem os diferentes livros que veremos mais adiante. Muito bem. O que faz o livro de feitiços podre? É um livro com pau 100 de mana máxima, 15% de resistência a feitiços, e até 8 slots de feitiços, certo? Pode ser melhorado na Bigorna Arcana. Cada melhoria aumenta 5% do atributo específico. Se for melhoria de fogo, aumenta 5% o poder mágico de fogo. Aqui temos os orbes de upgrade, ok? Para que possam ver. Podemos melhorá-lo e aumentar esses atributos com base nos orbes que temos. O orbe de mana dá 150 de mana máxima em vez de 100, se quisermos. Muito bem, como se obtém este livro? Podemos obtê-lo explorando as catacumbas, que são estas estruturas aqui, ok? Nestas catacumbas ou labirintos é onde podemos encontrar este tipo de livros, certo? Acharemos mais e com mais luz, mas é aqui, numa espécie de mina. O livro aparece aleatoriamente, não garantido em todos os baús. Seja paciente. Pode ser preciso visitar várias catacumbas até encontrar um. Como funciona e onde achar o manual do Blaze? Este livro dá Mauses 200 de mana máximo, Blazes 10% de poder de fogo e tem 10 espaços para feitiços. Nas melhorias, podemos usar um orbe de fogo para aumentar 5% o poder de fogo. Também podemos usar um orbe de mana, este aqui, para ter 250 de mana máximo em vez de 200. Consegue-se derrotando blazes no Nether, ok? Basicamente derrotando esses mobs que podem dropar o livro aleatoriamente. Nem todos dropam, então quanto mais blazes derrotar, maior a chance de conseguir. Use encantamentos como saque e uma espada com saque 3 para aumentar a chance de itens raros. Como funciona e como comprar o livro de feitiços de pele de dragão? Bem, este funciona basicamente nos permitindo ler 2 feitiços. Tem mais 10% de poder mágico do Ender e nos dá mais 200 de mana. Quanto a melhorias, podemos usar o Orbe do End, dando 5% de End Power e uma melhoria de mana para 250 de mana. Basicamente, como se consegue este livro? O livro é criado com pele de dragão e o livro arruinado, encontrado nas cidades infestadas de Skulk. Então é simples assim. Como funciona e como achar o livro sagrado do aldeão? Basicamente, esse livro nos dá 8% de poder divino, 8% de redução no tempo de conjuração, 200 de mana e 10 espaços para feitiço. Quanto a melhorias, pode-se aplicar de tudo, mas o ideal seria um orbe divino que aumenta de 8% para 13%, e também um orbe de mana para elevar o máximo para 250. Como conseguir? Primeiro, encontre um forte evocador, ok? É essa estrutura aqui, gerada pelo mod em biomas como florestas, planícies, desertos ou savanas. Dentro dela, procure o livro escrito chamado de Written Book, entendido? Este livro se encontra importante na área da biblioteca ou segundo andar, onde acharemos este livro num púlpito. Neste caso, chama-se Research Journal, e é este o livro que devemos pegar. Este livro deve ser traduzido com um Wandering Trader cativo. Beleza, este livro, Research Journal, vamos trocar com um Wandering Trader. Importante, pode ser achado nessas estruturas, tá?
no Evoker Forte, mas olha quantas eu tive que gerar. Gerei quase umas 10, beleza? Para achar esse Wandering Trader, que acho que dá para spawnar naturalmente, mas não tive sorte com os craft. Então, o jeito garantido é achá-lo aqui numa jaula. Já digo, talvez um em cada 10 tenha. E nada, só trocamos com ele e como vem, Research Journal por 64 esmeraldas, beleza? Damos o livro e as esmeraldas. E ele deve nos dar o Translated Research Journal, certo? Com esse livro traduzido, vamos a uma aldeia na planície ou taiga, onde há uma casa de padre. Entendo que a casa do padre é esse campanário, certo? E o padre é este aqui, o sacerdote. Simples, damos o livro traduzido e ele troca pela Bíblia, entendeu? Então, é assim que podemos conseguir esse livro. Como funciona e como encontrar o livro do druida? Bem, ele dá 10% de poder da natureza, 200 de mana máximo e 10 slots de feitiço. Basicamente, ao melhorar, ele tem o Orbe da Natureza, certo? E o Orbe de Mana. O da Natureza aumenta 15% do próprio poder, de 10% para 15%. Por outro lado, o Orbe de Mana nos permite chegar a 250 de mana. Basicamente, como se consegue? Tem essa receita: Pano Arcano, Flor de Esporos, Mel, Grimório Podre das Catacumbas, Ametista, Saco Luminoso e Pano Arcano. Então, é isso, você o teria assim. Como funciona e como obter o livro Necronomicon? Ele nos dá 200 de mana e tem feitiços inscritos, como o Corte Sangrento 5, importante. Para mudar feitiços, usamos V para conjurar e R para alternar entre eles, ok? Isso depende do que cada um selecionou, certo? Melhorando, podemos usar o Orbe de Mana, aumentando de 200 para 250 de mana. O Rei Morto é este cara aqui, ok? E pronto, aqui está, ok? Ao derrotá-lo, ele nos dará o Necronomicon, como estamos vendo. Simples assim. Como funciona e como achar o livro de Feitiços de Ferro? Basicamente, é um livro que nos dá... É um livro básico com 6 slots de feitiço. Para melhorar, podemos usar o Orbe de Mana, aumentando de 200 para 250. E também podemos colocar qualquer outra melhoria. Basicamente, se faz com 4 couros, 2 papéis e 3 correntes, beleza? Então é isso, bem simples. Como funciona e como achar o livro frágil? Bem, ele tem 5 espaços para 3 slots. Nas melhorias, podemos aumentar o mana de 200 para 250. E então, como conseguir? É um livro bem básico que tem sua própria receita, certo? 2 cobres, 1 fio e 6 papéis. Simples assim, pessoal. Como funciona? E encontre o Grimório de Invocação. Dá 10% de poder mágico, 200 de mana e 10 slots de magia, beleza? Como vem, já tem alguns feitiços próprios, certo? De forma selecionada. Como se consegue? Além das melhorias, como invocação ou orbe de mana. É um drop raro de evokers ou arch-evokers, ok? Repito, um drop muito raro. Aqui temos esses dois, beleza? O Arch-Evoker gera a estrutura do Fort-Evoker, ok? E os Evokers aparecem em raids e outros eventos. É raro, então use Loot em 3 ou encantamento similar para facilitar. Então é simples assim. Como funciona e como obter o livro do aprendiz? É um livro que dá 15% de redução no custo de feitiços, 50 de mana máximo e 8 slots. Quanto às melhorias, podemos adicionar uma ordem de melhoria de mana. E este tem uma receita. É feito com 4 essências arcanas, pele de Hoglin e 3 barras de ouro. Então é simples assim. Como funciona e como obter o livro de feitiços encantado? Bem, basicamente, primeiro de tudo, como funciona. Tem 10 slots para encantamentos e mais de 100 de mana máximo. Podemos colocar num orbe de melhoria de mana para ir de 100 a 150 de mana máximo, por exemplo, ou qualquer outra melhoria. E então, como se consegue? Bem, basicamente tem crafting, é este aqui, com 4 peles de Hoglin, 2 diamantes, um livro encantado, qualquer um, e 2 panos arcanos, ok? Que se obtém com essências arcanas e uma lã. Então é assim tão simples. Como funciona e onde achar o livro Old Codex? Basicamente, primeiro, como ele funciona? Ele nos dá 12 espaços para feitiço, tem 20% de redução de recarga e 200 de mana máximo. Nas melhorias, dá para aumentar a redução para 25% e o mana para 250, beleza? E para conseguir, tem uma receita que é essa aqui, tá? Pano arcano, sangue vital, lingote de neterita e livros arruinados. É isso, bem simples assim. Beleza, agora vamos falar dos mobs. Primeiro de tudo, o sacerdote. Ele aparece em aldeias e só tem um tipo de troca, tá? São esses aqui. 100 níveis, se cura como a bruxa e recupera 10 de vida. Também ataca o cavaleiro antigo, do mod Irons and Spellbooks. E tem esse visual aqui, runas sagradas, lendárias, tinturas e itens que vemos, tá?
inclui essência arcana. Então é isso, funciona assim. Por outro lado, temos o Cavaleiro Antigo. Esse mob, essa entidade, aparece nas estruturas do mod, especificamente no campo de batalha antigo. É um campo de batalha antigo que surge no Nether e basicamente seu loot é o seguinte, beleza? Netherite Scrap, a Flamberge Decrépita, essa espada que é muito boa, e essência de cinzas. Então, é isso. É assim tão simples encontrar esse mob. Onde encontrar e como funciona o Rei Morto? Bem, basicamente é um chefe do mod com 2 vidas, certo? Ele tem 400 pontos de vida, como podem ver. Ao tirar 200, entra na fase 2, que é metade do corpo. O Rei Morto fica numa estrutura chamada Catacumbas, certo? No mod, é basicamente essa estrutura que verão agora. Esta estrutura aqui, entenderam? Se usarmos F3 mais B, veremos um Rei Morto, por exemplo, ok? É uma forma fácil de encontrá-lo. E pronto, esse é o Rei Morto. Basta desbloqueá-lo com um golpe e ele tem sua própria animação, certo? E aí, depois da animação, ele está pronto. Começa uma luta com música e tudo mais, entenderam? Vou mostrar a segunda fase, mas é parecida com a primeira, ok? E aí temos a segunda fase, certo? Como disse, tem uma música incrível, então aproveitem a luta. Importante, quanto aos drops, ele tem estes, ok? Essência arcana, roupa lendária, pedra rúnica, cajado de sangue. O livro, o Necronômico. Esses pergaminhos na tela dão poderes diferentes e mais. Então, é um chefe muito valioso de derrotar, vale muito a pena. Como funciona o Ashe Summoner ou onde encontrá-lo? O Ashe Summoner é uma variante do Evoker Vanilla, certo? Bem, encontramos a estrutura do Forte do Evocador, que é basicamente isso aqui, onde podemos achar esse mob, que teoricamente estaria lá em cima, entende? Neste caso, eu já o derrotei. Ele pode aparecer em vários biomas, lobos, florestas, planícies, savanas e desertos. E os drops são os mesmos. Basicamente, este é o loot, tá? Essência arcana, um monte de pergaminhos, beleza? Runas de evocação e vários corantes, ok? É isso, bem simples assim. Apresento-lhes o Necromante. É o irmão dos esqueletos, e há 3 tipos, este e mais 2. Na natureza, ele usa uma poção para se curar quando atacado. Aparece na Torre do Necromante, gerada em vários biomas do mundo superior. O Necromante fica no topo da torre, protegido por esqueletos e invocadores, certo? Seu saque inclui coroa manchada, essência arcana negra e pergaminhos. Como devem estar curiosos sobre a torre, vamos mostrá-la. A torre do Necromante não é esta, deve ser a do Piromante, não? Há várias torres, na verdade. Só 2. Esta não parece ser, deve ser a outra, certo? Esta não parece muito tranquila. Então deve ser esta outra, ok? Teoricamente está no topo, mas nem sempre, depende da probabilidade. Muito bem, apresento a vocês o Criomante. É o outro irmão do Necromante, mas das neves. Por ser das neves, tem itens diferentes. Ele usa uma poção que o cura quando atacado e aparece na Torre do Criomante, certo? Quanto aos biomas, essas torres surgem no mundo superior só em áreas nevadas e geladas. O Criomante fica no topo da torre, protegido por mobs e armadilhas mágicas. Entendido? Seu loot inclui essência arcana, pergaminhos, runa de gelo e vários corantes, ó. É simples assim. Finalmente, falaremos do Piromante. É um aldeão que troca fitas ou itens de fogo por esmeraldas, e vende pergaminhos de fogo por esmeraldas. Ele fica na Torre do Piromante, essa torre aqui. Deve estar nessa altura, né? Vamos ver se o encontro, mas deveria estar aqui, hein? Olha, aqui temos o Criomante. Acho que depende da torre, aparece um ou outro, certo? Vendo o que vimos? Ou não, talvez seja este aqui. Piromante, né? Este é o que procurávamos, Piromante, sim. Ah, ele apareceu nesta outra torre. Esta não é a Torre do Piromante, é a Torre da Montanha. Entendo que pode aparecer em qualquer torre, mas aqui está ele. Aparece em biomas quentes e secos como deserto, savana e badlands, ok? O Piromante fica no topo da torre. Bom, neste caso estava na parte de baixo, tá? Importante, seu loot. O loot é essência arcana, tinturas, runas de fogo e pergaminhos de fogo. E finalmente temos o Boticário, certo? Ele surge no Nether como uma espécie de aldeão. Seu loot inclui essência arcana e runas naturais, pergaminhos de veneno e vários tipos de corantes. Esses são os drops que esse mob nos oferece. Muito bem. Para que servem os cetros no mod Iron Spellbook? Os cetros amplificam suas habilidades quando usado. Use na mão secundária, mas serve como arma corpo a corpo também. Cada cetro tem melhorias, poder, cooldown, mana e mais. Como funciona o cetro de sangue? Ao colocar o cetro na segunda mão, ele aumenta o poder mágico do sangue e outras habilidades. É obtido através do mod, ou melhor, através do mob do
o cadáver do rei morto, esse mob aqui, que ao morrer pode dropá-lo. Esse cetro pode ser melhorado com orbes de upgrade e livros do Minecraft Vanilla. Como funciona o cajado do Barba Cinzenta? Este cajado é craftável e bem básico, só aumenta sua mana em 25% e regeneração de mana em 10%, além de poder mágico. Não causa muito dano corpo a corpo e, apesar de aumentar o poder mágico, não é nada demais. Seu crafting usa uma pá, um lingote de ferro e uma essência arcana. Como funciona o bastão gelado? Essa vara de gelo vai nos dar 5% de poder mágico, 15% de poder mágico de gelo e mais 25% de regeneração de mana, e é a cópia da fada de sangue, só que no gelo, e como a bengala de barba grisalha, tem artesanato. E bem, como você pode ver, o de sangue, por outro lado, tem 8 ataques e este tem 5, ok? E a criação seria, bem, saúde congelada e fragmento de permafrost, ok? A saúde fosca é criada dessa maneira com esses lingotes, ok? Então não, é simples assim. Como funciona o arcano artificial? Bem, basicamente, este cetro causa menos dano do que o gelo, mas reduz seu feitiço e tempos de recarga, o que torna bons encantos. Você é um spammer de feitiços e pode basicamente usar os feitiços de uma maneira muito mais frequente, ok? Este cetro tem artesanato, ok? E é basicamente feito com 3 tábuas carmesim, 2 barras de ouro e um fragmento de ametista. Este cetro, bem, ao que parece, tem 5 de dano, mais 5% de poder, 15% de redução de recarga de feitiços e 15% de poder de relâmpago. Este cetro, como parece, e você pode imaginar, é para aumentar o feitiço de eletricidade, pois é literalmente um para-raios. Este cetro pode ser melhorado tanto com os orbes de melhoria, como com eles no Minecraft Vanilla, e é obtido da seguinte maneira, ok? Nós criaríamos uma vara de iluminação, que é isso aqui, ok? Um raio de relâmpago, e basicamente vamos nos certificar de que está atormentando o mundo. Precisamos de uma chuva elétrica, e basicamente, enquanto houver essa chuva, aplicamos um núcleo energizado a ela, ok? Durante a tempestade. Como você pode ver, eu fiz bem. Agora está calmo, não podemos. Vamos colocar uma tempestade e vá. Agora a tempestade começa. Nada, você clica com o botão direito, ok? Como você pode ver, e há um raio e apenas nos dá o cetro, sem nenhum tipo de problema, ok? Então nada, é assim que você consegue. É fácil. Tudo bem, pra que servem os anéis no mod spells? E basicamente os anéis, porque eles são equipados no corpo, ok? Você pode equipá-los basicamente aqui, você pode levar até 3, como estamos vendo. Não, 2 anéis, sim, e uma corrente. E basicamente eles concedem, bem, vantagens e imunidades que nos favorecerão dentro das qualidades do mod, como ter mais mana, lançar feitiços com mais frequência, ter mais dano mágico e outras coisas positivas que o mod nos oferece. Como funciona o anel flamejante? Bem, basicamente esse anel dá para craftar com a essência do Tinder I2 e um Arcane Savage. E basicamente esse anel nos garante imunidade ao fogo. É bom pro Nether e para feitiços de fogo, beleza? Então é isso, bem simples. Como funciona o anel de placa de esmeralda? Dá 25% de XP ao matar mobs e é ótimo para fazendas de experiência. Para fazer só precisa de garrafa de encantamento e Arcane Salvage feito com Arcane Debris. E pronto, simples assim. Como funciona o anel de gelo? É primo do anel flamejante e dá imunidade ao congelamento, como quando cai na neve em pó ou sofre ataques de gelo. Na verdade não é muito útil e nos dá o Permafrost Shard e o Arcane Savage, tá? Bem, é assim que se cria. É importante. É mais útil no PVP contra rivais que usam o mesmo mod, beleza? E sei lá, tem feitiços de gelo e tal, entendeu? Como funciona o anel venenoso? Basicamente dá imunidade ao veneno, certo? Para criar, usa Nature Run e Arcane Salvage, beleza? Simples assim. Como funciona o anel de não afinidade? É basicamente um anel que parece vazio, não tem nada, certo? E, bem, é isso, entendeu? Esse anel, pelo que entendo, dá para anexar um pergaminho, né? E aí ele fica com a essência do pergaminho. Mas além disso, não tem mais nada, tá? Dá para craftar, mas é isso aí. Como funciona o amuleto de concentração? Basicamente, é um colar que só pode ser usado um por vez e torna feitiços longos interrompíveis. Interrompíveis desde que tenhamos mana, claro. E pronto, tem essa receita feita com 4 restos arcanos e 3 correntes. Como funciona o amuleto de ressonância da amizade? É outro colar que dá regen de mana e tem craft, beleza? Mais 15% de regen de mana. Para fazer, usa 4 de couro e uma pedra de ametista. Como funciona o anel de mana? Dá mais 100 de mana máxima e se faz com lingotes arcanos, certo? Usa a essência arcana, qualquer lingote e um diamante. Como funciona o anel de recuperação? É feito com 4 lingotes de cobre e um salvamento arcano, entendido? Basicamente reduz 15% o tempo de recarga dos feitiços. Como funciona o anel de prata? Aumenta o mana máximo em 250 e aparece aleatoriamente em baús do modo. Exemplo.
torres de magos, piromantes, criomantes, necromantes, catacumbas ou outras estruturas mágicas, certo? Ou aqui e em outras estruturas subterrâneas. Não há método garantido. Explore estruturas e verifique muitos baús até encontrá-lo como item raro. Bem, é isso. Oferece mais 25 de mana máximo. Anel de Convivência. Reduz em 15% a chance de lançar feitiço. Feito com Arcane Salvage e Amethyst Shard. Como conseguir a Coroa Manchada? Essa coroa é dropada pelo Necromante. O Necromante é esse mob aqui, beleza? Basicamente, esse Necromante pode ser encantado com livros, pergaminhos e orbes. Reduz o dano em 15%, o que é muito interessante. Então é isso, galera. Tá aí. Como conseguir a varinha de Hither Wither's Hands? Beleza? Serve pra gente conjurar portais. Este cetro cria portais gastando 200 de mana. Beleza? Agora eu vou equipar uma armadura que me dá esses 200 de mana, tá? Tá vendo aí? Dá pra criar portais. Olha lá, um portal. Vamos criar outro. É simples. Você vai de um ponto a outro. O portal dura uns 2 minutos, tá? É um item único. Ninguém sabe como conseguir, mas tá aí, beleza? Bem, para que servem as tintas no mod Iron Spell Books? Basicamente, as tintas podem ser criadas ou obtidas do loot dos mobs, certo? Já vimos isso ao longo da análise, ok? Aqui vou mostrar um pouco das receitas que se conseguem através do caldeirão do alquimista, onde colocamos um pergaminho, uma garrafa d'água, ok? Já estamos vendo que ali temos várias criações mais avançadas e tal. E ali temos as diferentes receitas dos vários tipos de tintas. As tintas são feitas no caldeirão, que precisa de um pergaminho e água. Isso é feito para poder criar um pergaminho que possa transformar em tinta um pergaminho que você quiser. Se achar um que já tem ou não é bom, pode virar tinta para fazer um melhor, basicamente, ok? Através do caldeirão do alquimista que se faz assim. Há 5 tintas: comum, incomum, rara, épica e lendária. Cada uma cria pergaminhos desse nível, ok? Essa é a diferença, é isso. Para que servem os diferentes orbes de melhoria no mod Spells Books? Basicamente, esses orbes melhoram os poderes de armaduras ou livros, aumentando dano e capacidades mágicas. Cada orbe é feito com materiais específicos, dependendo da melhoria. Todos precisam de orbes de melhoria vazios, certo? Para que vejam, temos aqui os diferentes crafts, ok? E para que notem, como todos precisam desse orbe central. E então, como são usados? Bem, basicamente podemos usá-los em uma bigorna arcana, ok? Assim é como poderíamos estar misturando basicamente o poder. A bigorna arcana, para quem se pergunta, é craftada da seguinte forma. Simples assim. O que são runas no mod Spells, Iron Spells and Bugs? Bem, basicamente essas runas são o elemento principal para criar os orbes de melhoria. Elas são criadas com os materiais mencionados anteriormente, certo? Vamos mostrar como a essência arcana é obtida matando mobs do próprio jogo, ok? E outros elementos. O segundo tipo de runa precisa de um material específico, são necessárias 8 runas e mais. Bem, é importante notar que é preciso uma runa vazia para fazer todas as outras. Então, as runas são um elemento de melhoria para criar armaduras ou outros itens importantes no jogo. Podem precisar de materiais especiais, como o osso congelado dos Strays, ou a garrafa de raio de um Creeper carregado. E também uma pérola divina que é craftada, certo? E outros elementos terão sua própria explicação dentro do mod do Jay. Então é isso, bem simples assim. Beleza, vamos falar das poções do mod Iron Spell Books, que também tem poções, tá? Esse mod, como no Vanilla, tem poções parecidas, mas de nível mais alto. Em vez de nível 2, é nível 3. E todas são feitas no caldeirão, ok? Cada uma tem sua própria receita de criação, certo? Como vem Oak Log, 2 poções de cura nível 2 e faz uma poção Oak Skin nível 2. O que faz? Bem, obviamente dá redução de dano e, creio eu, cura instantânea. Há poções não tão boas quanto as do Minecraft, mas outras dão mais vida ou resistência. E tem 2 tipos de algumas poções, beleza? Então, deixo aqui todas as receitas e o resto para vocês. Se quiserem dar uma olhada, fiquem à vontade. Finalmente, agora sim, para terminar. Como obter detritos arcanos, um material do mod sem explicação no Jade sobre como consegui-lo. Disponível no Overworld em quantidades mínimas, não exposto ao ar. Bem, minera-se com picareta de netherita abaixo da camada 38. É simples assim. Com isso considero o mod totalmente explicado. Espero que tenham gostado. Nos vemos em futuros vídeos. Tchau, tchau. Como funciona o talismã do conjurador? Ele nos dá um dano de conjuração maior, certo? Dá mais 10% e tem crafting. É um colar, então não vai com anéis, mas com colares, tá? Assim podemos usá-lo além dos outros itens mágicos. E para finalizar com os anéis e colares, vamos falar da corrente pesada. Ela é feita com 4 correntes e um Arshan Salbat e nos dá 15% de resistência a feitiço. É simples assim, pessoal.
Beleza, agora eu vou falar das armaduras do mod Spells and Books. A primeira é a armadura do Mago Errante. É uma das mais básicas, com criação simples usando couro ou essência arcana. Vamos entrar no modo sobrevivência para pegar as armaduras, só para vocês verem um pouco como se faz, beleza? Além de proteção, cada peça dá 25 de mana, totalizando 100 de mana extra. Então é isso aí. Depois temos a armadura de espantalho, também fácil de criar. É basicamente feita com couro, tecido arcano e tal. Essa dá 75 de mana, num total de 300 de mana a mais, beleza? Depois temos a armadura piromante, já avançada, que reduz dano de fogo. Diferente das outras, dá 125 de mana extra e 5% de poder mágico por peça, totalizando 500 de mana e 20% de poder mágico. Todas são feitas com runas de fogo, beleza? Um extra dessa armadura é que o peitoral pode receber orbes e pergaminhos para melhorar seu desempenho e dano conforme é aprimorado. Já o Electromante é parecido com o Piromante, só que melhora ataques elétricos em vez de fogo. Como o outro peitoral, pode ter melhorias de pergaminhos e orbes. Dá 125 de mana extra e 5% de poder mágico por peça. Essa é criada com uma runa elétrica. Temos também o Arquevocador, outro irmão das armaduras anteriores, que basicamente aumenta o poder de invocação, ok? Continuamos. Temos a armadura de cultista, que basicamente aumenta o poder da magia de sangue, certo? Esta é a criação que estão vendo, de novo com a runa, e o peitoral tem espaço para melhorias, seja com orbes ou pergaminhos. Esta é criada com uma runa de sangue, desculpe. E depois temos a armadura do Criomante. É parecida com a do Piromante, só que melhora ataques de gelo em vez de fogo. Esta, como o outro peitoral, pode ter melhorias de pergaminhos e orbes por peça. Dá 125 de mana extra e 5% de poder mágico. Esta é criada com uma runa de gelo. Depois temos a Shadow Walker, certo? Essa armadura é criada a partir de uma armadura de Lance. Dá 125 de mana por peça e o peitoral tem espaço para melhorias, ok? Temos a armadura do sacerdote, feita com runa sagrada, que dá 125 de mana por peça e aumenta o poder da magia divina. Depois, a armadura da praga, feita com a runa da natureza, que aumenta o poder da natureza. E mais uma vez, o mesmo. Por fim, a armadura de Netherita do Battle Mage. Esta armadura aumenta o poder mágico e dá 125 de mana por peça. O peitoral tem slots de melhoria para orbes ou pergaminhos e é feito com um lingote de Netherita, certo? Então com isso já temos todas as partes das armaduras aqui. Como extra temos a coroa manchada, que é este item aqui. Esta coroa é dropada pelo necromante e pode ser encantada com livros, pergaminhos e orbes, ok? Então é simples assim. Finalmente, agora sim para terminar. Como obter detritos arcanos, um material do mod sem explicação no Jade sobre como consegui-lo, disponível no Overworld em quantidades mínimas, não exposto ao ar. Bem, minera-se com picareta de Netherita abaixo da camada 38. É simples assim. Com isso considero o mod totalmente explicado. Espero que tenham gostado. Nos vemos em futuros vídeos. Tchau, tchau.